Muito bem, gente querida, hoje eu vou pedir para colocar a projeção. Hoje eu vou falar sobre o tema quanto vale a sua família. Porque o que você vai ouvir aqui, certamente você já ouviu outras vezes, mas hoje Deus te trouxe aqui para te trazer uma mensagem especial. E por que eu digo uma mensagem especial? Não porque quem prega tem algum valor ou tem algo de diferencial, mas é uma mensagem especial porque nos faz pensar, nos faz refletir. Aliás, essa pergunta, quanto vale a sua família, é a exemplo de outras perguntas. Não uma pergunta para ser respondida de maneira automática, mas uma pergunta para ser refletida. Existem perguntas que o seu valor não está na resposta, mas na reflexão que produz. Então, quando a gente pensa, quanto vale a minha família? É óbvio que se fosse perguntado a cada um de nós que estamos aqui, principalmente aos pais, quanto vale a vida dos seus filhos? Quanto vale a vida da sua esposa? Quanto vale a vida dos seus pais? É certo que a resposta seria, que pergunta idiota! Essa pergunta não deveria ser feita, porque a resposta é, minha família não tem preço. Quanto vale a vida do seu filho? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não tem preço. Não tem preço a vida dos seus pais, não tem preço a vida dos seus filhos, não tem preço o seu casamento. Então, quando a gente pensa sobre essa pergunta, parece ser uma pergunta desprovida de racionalidade, mas tem, quem sabe, no tempo de hoje especialmente, é uma das perguntas mais importantes para serem respondidas. Quanto vale a minha família? Se minha família não tem preço, significa que ela entra em uma outra categoria que não é quantificável. É uma outra categoria, é a categoria de valor, algo que não se compra com dinheiro, algo que não se compra com bens materiais. Minha família é de um valor inestimável. Não sei precisar quanto vale, mas sei de uma coisa, que a resposta a essa pergunta não é dada por palavras. A resposta a essa pergunta não é dada por declarações. A resposta a essa pergunta é dada pela maneira como vivemos. Porque há muita incoerência, muitas vezes, entre o que professamos, entre o que acreditamos e entre o que vivemos. Exemplo, a gente acredita que o que a gente pensa é o que a gente vive, mas não é verdade. Quantas pessoas sabem que fumar faz mal à saúde, mas vivem fumando? Quantas pessoas sabem que precisam se conectar com Deus, porque a conexão com Deus é fundamental para uma vida que faça sentido e que vale a pena. Mas quantos de nós nos esquecemos de Deus na nossa rotina diária? Todos nós sabemos que temos que cuidar da saúde, quem não sabe? Mas a despeito do que sabemos, nem sempre colocamos em prática. Comemos, e aqui eu abro um parênteses, dou um desconto aos maranhenses, porque a culinária aqui é muito boa. A carne de sol, meu Deus, é uma coisa maravilhosa. Mas a gente sabe que a gente precisa ser mais controlado, mais equilibrado. A gente sabe que tem que ter uma vida menos estressante. A gente sabe que tem que aproveitar essa orla da praia maravilhosa para fazer caminhada, para fazer corrida, para fazer exercício físico. A gente sabe de tudo isso. Mas a grande questão não é o que a gente sabe, a grande questão é o que a gente vive, é o que a gente faz a partir do que sabe. E por que estou retratando isso? Porque com famílias não é diferente. Nós sabemos que temos que amar os nossos filhos, sabemos que temos que valorizar nossa família, mas nem sempre nos atentamos para isso. Nem sempre valorizamos a nossa família como ela deve ou como ela merece ser valorizada. E por que isso acontece? Porque nós não somos o que achamos que somos. Há um livro escrito por um autor americano chamado James Smith. Esse livro tem como título Você é o que você ama. Escute, você é o que você ama. E esse livro diz que nosso coração, ele está inclinado para as coisas que a gente faz e não para as coisas que a gente pensa que sabe. Em outras palavras, como eu identifico o amor de uma pessoa? Aonde está o coração dessa pessoa? Não é por aquilo que ele pensa, não é por aquilo que ele fala, é por onde estão os seus comportamentos, aonde ele investe energia, aonde ele investe recurso, aonde ele investe o melhor da sua vida. Naturalmente, diz o autor, nosso coração e os nossos amores estão associados aos nossos hábitos, estão associados às coisas que a gente faz.
O que me faz lembrar, por exemplo, as palavras de um autor judeu, um israelita cristão, chamado Harold Kushner, que escrevendo sobre a vida, no seu livro 9 Coisas Essenciais que Aprendi sobre a Vida, ele diz que religião não é o que a gente acredita, religião é o que a gente faz. Portanto, como eu descrevo ou como eu aprendo sobre a religião de alguém, não é ouvir no seu discurso, é perceber no seu comportamento. Nosso coração está sempre alinhado com as nossas práticas. E aí, a guisa de introdução, eu digo a vocês como que um exercício que fiz na sexta-feira. Quando você olha para a tela, e se fosse retratado uma semana da sua vida em família, será que ao terminar de assistir esse filme, nós chegaríamos à conclusão de que você é alguém que valoriza a sua família? Os pais que estão aqui, se fosse retratado sua rotina com seus filhos, será que no final, depois de ver esse filme, nós chegaríamos à conclusão de que esse pai valoriza seus filhos? Essa mãe valoriza seus filhos? Você que é casado, será que ao assistir o filme de uma semana da sua vida, que retrata uma rotina normal e corriqueira, será que no final a gente chegaria à conclusão de que você é um esposo que valoriza sua esposa, de que você é uma esposa que valoriza seu esposo? É forte justamente porque é isso que retrata. Nós não somos o que professamos, nós somos o que vivemos. Então eu posso discursar sobre o valor da família, mas na prática a teoria é outra. Por isso é tão importante refletir sobre a pergunta: será mesmo que tenho valorizado minha família? Será que tenho honrado? Será que tenho levado a sério? Será que o meu coração está nos valores certos? Será que a minha vida está com as prioridades organizadas? Será que eu estou conseguindo entender o que de fato é importante? E diferenciar o que de fato é importante daquilo que é supérfluo, daquilo que é superficial, transitório e passageiro, e que muitas vezes toma o lugar do que é importante. Tudo isso para dizer, abra o seu coração porque você vai ouvir essa manhã. E quero começar com um texto, talvez um dos textos mais fortes para nós cristãos, porque a palavra hoje é para gente que serve a Deus, para gente que tem uma família, mas para você também, que porventura veio aqui e não conhece Jesus, entender o que é que a Bíblia fala sobre família, e como muitas vezes a gente constrói uma vida familiar muito distante daquilo que poderíamos viver. Não é à toa que muitas vezes estamos frustrados em nossos casamentos e em nossa vida, porque a frustração, escute o que vou dizer, o tamanho da sua frustração com a sua família é do tamanho da distância que existe entre o que você construiu de família e aquilo que a Bíblia diz sobre família. Quanto maior é a distância entre você e a sua família, daquilo que Deus propõe para você e sua família serem, maior vai ser a distância e maior e proporcional vai ser a sua frustração enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filhos. Deus não criou a família para funcionar do nosso jeito. Deus criou a família para funcionar do jeito dele. E tudo no jeito de Deus permanece para sempre. Como diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 14, sabemos que tudo que Deus faz dura eternamente. Nada se pode acrescentar, nada se pode omitir. Deus faz isso para que os homens o temam. Então tudo que Deus faz permanece para sempre. Deus criou a família para permanecer. A família é frágil e desmorona, porque não estão sendo seguidas os trilhos, as leis e os princípios que Deus estabeleceu. Mas olha o que a Bíblia diz, pode passar, meu irmão, próximo slide. Olha o que a Bíblia diz sobre a nossa responsabilidade e a relação entre fé cristã e família. Olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 8. Vamos ler todos juntos, só as mulheres com essa voz maravilhosa e esse sotaque incrível que vocês têm. Só as mulheres lendo 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Vamos lá. Olha só, meu Deus. Agora só os homens lendo 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Vamos lá?
Se alguém... Muito bem. Como os homens são coordenados, né? Como são ensaiados. Né? Uns são acelerados, outros mais devagar. E aí cada um fala no seu ritmo, né? Muito bem. Agora todos juntos, porque essa é a palavra de Deus. Vamos lá, todos juntos. Se alguém... Muito bem. Olha o que Paulo está dizendo. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. A palavra descrente que aparece aqui, a palavra grega apistel, aquele que não tem fé, aquele que não crê, aquele que não confia. Em outras palavras, quem professa o nome de Deus e não cuida das suas famílias, da sua família, é pior do que aquele que diz que não crê em Deus. Aquele que diz que não conhece, sabe por quê? Porque é até admissível que uma pessoa que não conhece a Deus não valorize a sua família, mas do ponto de vista bíblico, é algo absurdo uma pessoa que conhece a Deus não valorizar a sua família. Porque não há como conhecer a Deus sem perceber o seu coração, sem saber dos seus valores, sem valorizar o que Ele valoriza, sem ver a vida a partir das suas lentes. Por isso Paulo está estarrecido dizendo: gente, se existe entre vocês alguém que professa a fé, mas não cuida dos seus filhos, não cuida da sua casa, não cuida da sua esposa, essa pessoa está se comportando pior do que uma pessoa descrente. Porque pior do que a ignorância é a teimosia e a rebeldia. Pior do que desconhecer princípios é conhecê-los e quebrá-los, é conhecê-los e ignorá-los, é conhecê-los e não respeitá-los. Portanto, para nós, família é algo essencial. Família precisa ser nossa prioridade. Família na vida de um cristão não é algo discutível, não é algo opcional. Cuidar da família é um dever cristão. Cuidar da família faz parte da nossa história, como que uma expressão, e talvez a maior expressão da nossa verdadeira conversão, a maneira como cuidamos da nossa família. Agora, diante disso, surge uma pergunta. Pode passar o próximo, irmão. Surge uma pergunta. Olha só que pergunta interessante. Se sabemos, principalmente como cristãos, se sabemos que temos que cuidar da nossa família, se sabemos que nossa família precisa ser prioridade, se sabemos que negligenciar a família é agir como se fosse um descrente, uma pessoa que não conhece a Deus, sequer uma pessoa de fé, se sabemos disso, por que é tão desafiador priorizar a família? Por que é tão difícil? Por que a gente tem tanta dificuldade, mesmo sendo cristãos? Por que é tão difícil valorizar a família, priorizar a família? E priorizar significa passar à frente da fila. Dar honra significa colocar em outro patamar. Dar foco e atenção à família mais do que as outras coisas. Isso é priorizar. Por que é tão difícil priorizar a família? E aí então eu trago a vocês pelo menos 4 grandes inimigos que a gente tem que enfrentar para priorizar a família. Pode passar, meu filho. Próximo. Primeiro grande obstáculo para se priorizar a família é o inimigo. É óbvio. Por que é tão difícil priorizar a família? Por que é tão difícil a gente amar nossa família, colocar nossa família no lugar certo? Porque o inimigo vai trabalhar para que isso não aconteça. E por quê? Porque ele sabe que uma família ajustada vai representar uma sociedade ajustada, uma família forte vai originar, vai ser a fonte de uma igreja forte. Então o diabo sabe que minando a família, que desconsiderando ou quebrando a estrutura da prioridade, bagunçando os valores, ele vai então trazer o caos à igreja e à sociedade. O diabo sabe que a origem de tudo começa em nossos lares. Toda cultura, tudo que é estabelecido é resultado da nossa família. Porque do ponto de vista sociológico, nossa família é a célula máter da sociedade. Nossa família influencia a sociedade e a sociedade influencia a nossa família. Então o inimigo vai trabalhar para isso.
E algumas pessoas vão dizer: está vendo aí, pastor? Está vendo aí? É por isso que não consigo. A culpa não é minha, a culpa é do inimigo, a culpa é do Satanás. Eu queria ter uma resposta, pastor, e obrigado, o senhor me deu uma resposta. A culpa é do Satanás. Mas deixa eu te lembrar, 1 João capítulo 3 verso 8 diz assim: foi para isso que se manifestou Cristo, para destruir as obras de Satanás. E mais, olha o que a Bíblia diz, Tiago capítulo 4 versos 7 e 8: sujeitai-vos pois a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não pode contra nós. Por quê? Por causa de 1 João capítulo 4 verso 4, que diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por causa de Romanos capítulo 16, 19, em breve o Deus de paz esmagará o Satanás debaixo dos nossos pés. Portanto, meus irmãos, o fato do inimigo querer destruir as nossas famílias é um fato, mas que ele vai conseguir coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque na força do Senhor, na força do seu poder, o diabo e nem o inferno pode destruir a minha família, porque minha família está debaixo da graça. Amém? Amém, podemos vencer. Então o diabo vai trabalhar, mas ele não é páreo para nós. Ele não é páreo. Ele não dá a última palavra. Ele vai tentar, mas vai se frustrar. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Por que você acha que Efésios capítulo 6, a partir do verso de número 10, Paulo vai falar sobre a armadura? Olha o que diz: no demais, irmãos meus, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais suportar nos dias maus, e tendo feito tudo, permanecer inabalável. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso de número 37. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha o que diz o verso 31. Você sabe, se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, se Deus é pela minha família, quem é o diabo para destruir meu casamento? Quem é o diabo para destruir meus filhos? Sabe qual é o nosso problema? Nós muitas vezes caímos em uma das duas coisas erradas. Primeiro, subestimamos o diabo. Ele adora quando as pessoas o subestimam, porque ele pode destruir. Mas às vezes superestimamos o diabo, como se fôssemos como que reféns, como pessoas oprimidas pelo Satanás. Mas olha o que a Bíblia diz, Jesus falando em Mateus capítulo 16, verso 18, você lembra do texto? O texto diz assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que é isso? As portas representam resistência. Então, ao contrário do que imagina, não é o diabo que ataca a igreja, não é o diabo que está na posição do que dá as cartas e nós estamos nos defendendo. Do ponto de vista bíblico, a conversa é outra. Somos nós que avançamos e as portas do inferno que tentam nos parar. Em outras palavras, quem ataca a igreja, quem se defende é o Satanás. Mas nós, desconhecendo o princípio da batalha espiritual, nós muitas vezes achamos que somos reféns do diabo. Não somos. Sujeite-se a Deus, resista o diabo e é ele que vai embora. Não é o marido que tem que ir embora, não é o filho que tem que ir embora, não é o pai que tem que ir embora. Quem vai embora da minha casa é o Satanás, que tem trazido divisão, tem trazido confusão, tem trazido problema. Portanto, o primeiro inimigo pode e deve ser vencido. Segundo inimigo está aí, o segundo problema é a cultura secular. Pastor, por que o senhor colocou a palavra secular? Porque a nossa cultura colocou Deus para fora. A nossa cultura é secular, como que alguém que confinou Deus à religião, não à vida prática. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 2, sobre a cultura. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a nossa postura diante do mundo? É uma postura de não conformidade. Aquilo que eles colocam como princípios, como leis, não serve para mim. Porque 1 João capítulo 5, verso 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. O mundo é influenciado pelo Satanás, está debaixo do seu domínio, a sua cultura é antibíblica, antideus, por isso que Jesus nos advertiu. Capítulo 19 de João,
quando disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque vocês não são do mundo, por isso o mundo vos odeia. Portanto, estamos no campo do adversário. Estamos num mundo onde a cultura é do descartável. Estamos preservando a família quando a cultura nos é hostil. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que nós já vencemos o mundo, que nós já vencemos o maligno. A Bíblia diz que temos esse poder porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, verso 17: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O mundo vai passar, com a sua cultura, com a sua moda, com seus princípios. Pastor, por que é tão difícil valorizar minha família? Porque a cultura nos impõe isso. Quer ver um exemplo? Como é retratado a família nos filmes, nos desenhos? O pai é um antiquadro. O pai está sempre errado, o pai é um bobalhão que não sabe o que faz. A figura forte da casa é sempre a mãe nos desenhos. Pega, por exemplo, Peppa Pig. O papai Pig é um panacão. Pega, por exemplo, os Simpsons. O papai, o Homer Simpsons, ele é o protótipo do cara mais fracassado que existe. É um beberrão, é alguém que está sempre fora. E não é só isso, se você colocar nas culturas, nas novelas, o pai é retratado como alguém que não sabe o que está falando. A mãe é a figura forte da casa. E os filhos são sempre as pessoas sensatas que tentam abrir os olhos dos pais sobre a vida. E mais, os filmes e as novelas mostram, por exemplo, a maioria das poesias, a maioria dos enredos das novelas é sempre o mesmo. Uma pessoa está casada, frustrada com seu marido, de repente aparece um outro homem, uma outra mulher, e você fica assistindo, torcendo para essa mulher deixar esse homem e casar com esse que é o coração dela, e vice-versa. O que é isso? Isso é a cultura secular tentando mudar os seus valores. O que importa é o seu coração. Você está frustrado, você está infeliz, troque. Não tente resolver, não tente consertar, substitua ao invés de lutar para consertar. É a cultura que nos impõe. Como a cultura mostra os irmãos são verdadeiras malas sem alça na nossa vida. E assim por diante. Percebe? Inversão de valores, críticas à família tradicional. Meus irmãos, tem sido difícil levar meu filho de 12 anos para no cinema assistir um filme de desenho, Porque a maioria dos filmes estão retratando personagens não binários. 2 mães, 2 pais, um menino que namora com outro menino. Por que isso? É a cultura. É a cultura anti-Deus, é a cultura que se rebelou contra Deus, é a cultura que se rebelou contra os valores de Deus. Portanto, meus irmãos, está sendo difícil preservar a família, porque estamos inseridos numa cultura anti-Deus, numa cultura que se opõe a Deus. E não se estranhe, porque o próprio Jesus nos advertiu, João capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições. Você não vai ter vida fácil. Você não vai se sentir confortável. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então aqui não vamos ficar confortáveis, não vamos. Os antigos, os discípulos de Jesus, os apóstolos, todos eles sabiam de uma coisa. Sabiam do que está em Filipenses 2:20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará esse corpo abatido para ser um corpo de glória semelhante ao dele. Nós esperamos por isso. Nós somos cidadãos desse mundo, sim, mas nós representamos o reino celestial, nós representamos uma outra pátria, nós temos um outro conjunto de valores, nós temos uma outra constituição, palavra de Deus. Esse é o nosso manual de família. Portanto, a cultura pode ser vencido e deve ser vencido, sim, na força do Senhor e da sua palavra. Terceiro obstáculo são os nossos sentimentos tóxicos. São os nossos sentimentos tóxicos.
Pastor, por que os nossos sentimentos tóxicos são um problema para a nossa família? Porque não existe nenhum lugar no mundo onde a gente mais se frustra do que dentro da nossa casa. Ninguém deixa a gente com tanta raiva quanto o nosso cônjuge. O nosso cônjuge tem esse poder. É engraçado como no trabalho somos calmos, na igreja somos calmos, mas quando chega dentro de casa, parece que aciona um botão, a gente é tolerância zero. Por que isso acontece? Porque as pessoas que estão na nossa casa são aquelas que nutrimos as maiores expectativas. Portanto, elas nos ferem mais do que todas as outras, elas quebram as nossas perspectivas, porque você ser criticado, você ser rejeitado por alguém do lado de fora, está tudo bem, mas quando você é criticado e rejeitado por alguém de dentro, isso dói, isso machuca, isso fere, isso gera feridas, que consequentemente gera sentimentos que a gente carrega. Sentimentos tóxicos como ressentimento, mágoa, desejo de vingança. E aí você pensa assim, pastor, que história é essa de desejo de vingança? Meu irmão, talvez você nunca ouviu o que eu vou dizer. A vingança tem dois lados. Quantos lados? Dois lados como lados de uma moeda. A vingança ela pode ser explícita e implícita. A vingança explícita é aquela em que você devolve o mal. Me agrediu com palavras, devolvo na mesma moeda. Me feriu, eu firo. Gritou comigo, eu grito. Virou as costas, me tratou com indiferença, pode saber, de mim vai receber indiferença. Essa é a vingança explícita, mas tem a vingança velada. Pastor, o que é a vingança velada? É aquela em que eu não devolvo o mal, mas também não apresento o bem. Eu fico indiferente, eu não vou fazer o mal, eu não vou gritar. Mas não espere um abraço, não espere um beijo, não espere um rosto alegre, não vai ter. Porque eu não devolvo o mal, mas privo o outro do bem. Isso também é vingança. Isso também é agir contrário ao que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia ensina que não podemos pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem, não é isso? Romanos capítulo 12, verso 21. Oh, meus irmãos, como é poderoso o texto de Mateus capítulo 5, a partir do verso 44. Olha o que diz: se vocês amam aqueles que os amam, que vocês estão fazendo demais? Os publicanos e fariseus fazem o mesmo. Mas se vocês amam aqueles que nos amam, e vocês oram por aqueles que vos perseguem, vocês serão semelhantes ao Pai Celestial, que faz com que o seu sol se levante entre maus e bons, e sua chuva desça sobre justos e injustos. Portanto, sede-vos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Meus irmãos, não podemos. Uma pessoa que paga o mal com o mal e o bem com bem é uma pessoa comum, todo mundo faz isso. Uma pessoa que paga o bem com o mal é uma pessoa maligna. Mas uma pessoa que paga o mal com o bem é um discípulo de Jesus, que tem o coração dele. Como diz Filipenses capítulo 2, verso 5: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, o qual sendo injuriado, não abriu a sua boca, o qual sendo homem na forma de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas o texto não termina aí. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Portanto, ressentimentos, mágoas nos impedem de priorizar nossa família. Não falo com meu pai, não falo com a minha mãe, não falo com meu irmão, porque estou chateado, estou com mágoa. Hebreus capítulo 12, verso 15, deveria abrir os seus olhos, porque esse texto diz: ninguém se prive da graça de Deus, permitindo que uma raiz de amargura, brotando dentro de si, contamine a muitos. Nosso coração não é um terreno para ressentimento, não é terreno para mágoas. Pastor, por que não? Porque não posso abrigar esses sentimentos? Claro que não, por causa de Colossenses capítulo 3, verso 13. Suportai-vos uns aos outros, e assisti-vos uns aos outros,
Se alguém tem queixa contra o outro, assim como Cristo lhes perdoou. Os cientistas que estudam o cérebro e as inclinações humanas descrevem, como os antigos também faziam isso, descrevem o nosso corpo e a nossa vida como sendo dividido em duas partes: o elefante, que são as nossas emoções, e o cavaleiro, que está em cima do elefante. O que tem mais força, o elefante ou o cavaleiro? O homenzinho que está em cima do elefante. O elefante são suas emoções, o homenzinho que está acima é a sua racionalidade. Quando o elefante quer ir para a direita, o que pode fazer o cavaleiro? Só existe uma maneira de controlar as emoções, que é o elefante. É quando você domestica elas, é quando você adestra elas. Aí sim, aí o cavaleiro tem um controle sobre o elefante das emoções. O perdão domestica os sentimentos de ira, domestica os sentimentos de vingança, porque toda pessoa que não perdoa é uma pessoa que guarda o desejo de se vingar. A única razão pela qual você não perdoa é porque você quer se vingar de uma maneira explícita, como falei, ou de uma maneira implícita. Você se agarra a esse sentimento porque você quer se vingar, e muitas vezes você se vinga aos poucos. Todo dia uma alfinetada, todo dia uma palavra. Lembra do que fez? Eu não esqueço. Quando alguém fala alguma coisa, não esqueça que o adúltero aqui é você. Não esqueça que quem traiu foi você. Não esqueça de que quem agrediu aqui foi você. Não esqueça que foi você que fez. Uma coisa do passado, uma coisa que você já disse que perdoava. Aliás, não é o nosso assunto, mas eu vou abrir aqui um parênteses. Existem quatro coisas que testificam que você perdoou alguém. Quantas coisas? 4. Se você não tiver essas 4 coisas, você não perdoou. Porque muitas coisas e muitas pessoas me perguntam, pastor Afonso, eu perdoei meu marido, e aí eu vejo o comportamento e digo, minha irmã, você não perdoou. Porque quem perdoa está disposto a fazer 4 coisas. Número 1, quem perdoa está disposto a não remoer o que aconteceu. Se eu fico toda hora lembrando, se eu fico toda hora mexendo nisso, se eu fico toda hora vasculhando isso, não perdoei, porque quem perdoa está dizendo, não vou remoer o passado, já acabou, já virei a página, não vou ficar remoendo isso dentro de mim, perdendo noites de sono, chorando, me sentindo mal, me sentindo trocada, me sentindo diminuída. Isso já passou, já venci, já superei esses sentimentos. Quem perdoa não remoe o passado. Número 2, quem perdoa não lança em rosto o que aconteceu. Quem perdoa não só fica remoendo dentro de si, mas quem perdoa não fica falando, não fica acusando, porque o ministério da acusação não é de Deus, é o ministério do Satanás, é ele que é o acusador. Portanto, se você perdoou, tire essas coisas das suas falas, porque quem perdoa decide, não vou mais usar isso contra você. 3, quem perdoa não fala do que aconteceu aos outros. Quantas vezes numa conversa de mesa a pessoa diz assim, olha, eu já perdoei, mas 3 anos atrás meu marido me fez uma. Minha esposa, você não imagina, essa mulher hoje ela é uma mulher transformada, mas essa mulher já aprontou, que até Deus duvida do que essa mulher fez. O irmão da igreja chega para a gente e diz assim, olha como esse pastor é um abençoado. Mas você sabia que no passado ele... Meu irmão, minha irmã, o passado não existe mais. Aí você diz assim, claro que existe. Existe na vida, na mente e na boca de quem não perdoou. Porque olha o que diz a Bíblia, por exemplo, a respeito disso. Isaías 43, 25, ó Deus falando sobre ele. Eu sou o que apago as suas transgressões, e por amor de mim, dos seus pecados não me lembro mais. Deus não considera mais o passado. Aí você diz assim, que bom pastor, mas é Deus, né? Eu sou um ser humano. Olha o que a Bíblia diz. Filipenses capítulo 3, verso 8, Paulo falando sobre sua própria vida. Não que tenha alcançado que seja perfeito, mas uma coisa eu faço. Me esqueço das coisas que ficam para trás e
procuro o alvo das coisas que estão à frente, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Olha o que diz Isaías capítulo 49, verso de número 13 e 14. Não vos lembreis das coisas passadas, nem vos atenteis a elas. Eis que estou fazendo algo novo, não tem percebido? E eu vou colocar um caminho no deserto e rios no ermo. Meus irmãos, viva a vida daqui para frente, não fale aos outros. Se você já perdoou, por que manchar a imagem do seu marido, da sua esposa para os outros? Quem sabe, sabe, quem não sabe nunca vai saber. Porque o que é que eu ganho? O que eu ganho falando do que ele foi, do que ele fez, isso já é superado. Pelo contrário, preciso trazer do passado só duas coisas. Quantas coisas? Duas, repita comigo. Aprendizado. Está fraco, gente. Duas coisas só eu posso trazer do passado. Duas coisas. Primeiro, aprendizado. Segunda coisa, gratidão. Só isso. O que foi ruim, aprendizado. O que foi bom? Gratidão. Sabe que uma vez uma pessoa chegou para um homem, senhor que tinha mais de 50 anos de casado, e disse assim: qual é o segredo, meu filho, de 50 anos de casado? Qual o segredo de ficar junto? Ele disse: o segredo de todo bom casamento são duas palavras: beleza e paciência. Aí o homem diz assim: mas que estranho, o segredo de todo grande casamento são duas palavras, beleza e paciência. Como assim? Me explica. Ele disse assim: quando tudo estiver bem, beleza. Quando as coisas estiverem ruim, beleza e paciência. Quarto inimigo que atrapalha a gente de priorizar e cuidar da nossa família. Quarto inimigo é a ilusão do tempo. Oh, meus irmãos, esse é um dos inimigos mais sutis, mas mais perigosos. É a ilusão do tempo. O que é a ilusão do tempo? Eu acredito sempre que eu vou ter muito tempo com a minha família. Por isso não perdoo de imediato, porque eu acho que tá bom, esse ano não vou perdoar, o ano que vem perdoo. Aí eu te pergunto: que garantia que você tem de que aquele vai ser seu último ano junto com essa pessoa? E você perdeu com mágoa, com ressentimento. É a ilusão do tempo. Acreditamos que somos eternos, mas na verdade estamos morrendo todos os dias. Quantas pessoas hoje pela manhã não acordaram? Quantas pessoas hoje pela manhã saíram de suas casas e um acidente de trânsito ceifou suas vidas? Essa tragédia que estamos tendo no Rio Grande do Sul, em uma semana, tudo que a pessoa construiu em termos de vida foi embora, suas casas, seu trabalho, sua escola, tudo debaixo d'água. E muitos deles, meu filho estava lá, minha esposa estava lá. Quantos daqueles perderam tantas e tantas oportunidades de almoçar juntos, de estar juntos, por causa da ilusão do tempo? Acreditamos que vamos ter tempo para desperdiçar, tempo para jogar fora. Quando menos a gente espera, nossos filhos já cresceram. Quando menos a gente espera, a gente chama o menino para jogar bola, ele fala: pai, não posso, estou estudando para o vestibular. Agora eu tenho tempo para estar com você. E aí o seu filho diz: mas agora eu não tenho tempo para brincar com o senhor, pai. A ilusão do tempo. A gente acha que a gente pode tudo. É como a história do menino, do homem e as jabuticabas, do teólogo e filósofo Rubem Alves. Conhece o poema das jabuticabas? Ele diz que a vida de um homem é semelhante, o tempo da vida de um homem é semelhante a alguém que tem uma bacia de jabuticabas, cheinha de jabuticabas. E ele vai chupando essas jabuticabas displicentemente, sem sentir o sabor, sem nem ao menos perceber, numa sofreguidão, numa ansiedade, vai colocando um monte na boca, até que num determinado momento ele olha para a bacia e ele olha para os bagaços e percebe que ele já chupou mais jabuticaba do que tem no cesto. E ele percebe que as jabuticabas estão acabando, então agora ele já não mais
faz como antes, agora ele saboreia mais, agora ele chupa com mais cuidado, porque ele sabe, as minhas jabuticabas estão acabando. Assim é a pessoa. Quando somos jovens, vamos atropelando a vida, mas de repente, vamos desacelerando e pensando, eu tenho muito mais passado do que possibilidade de futuro. A gente para e começa a perceber, minhas jabuticabas estão acabando, preciso desfrutar mais. Não seja vencido pela ilusão do tempo. Percebeu o quanto que a Bíblia sempre fala sobre hoje? Olha o que diz Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13. Os homens, na sua soberba, dizem: amanhã irei fazer negócio, no outro dia irei para outra cidade. Mas olha o que Tiago diz: o que é a vossa vida? É como um vapor que ora aparece e que ora se vai. É como a erva do campo, murcha-se a erva e caem as suas flores. Mas olha o que ele diz: no lugar dessas coisas, dessa presunção, você deveria dizer: se Deus quiser, eu vou para tal cidade, se Deus quiser, eu farei tal negócio. Nossa vida não nos dá garantias. A ilusão do tempo é um problema. Por quê? Porque a gente acredita que o tempo que a gente desperdiçou, a gente vai se recuperar, mas o tempo é um bem não renovável. Esses são os inimigos: o inimigo, a cultura, os sentimentos tóxicos e a ilusão do tempo. Para finalizar, meus irmãos, eu quero responder uma outra pergunta: por que devemos priorizar a nossa família? Vimos os obstáculos, agora encerro falando e respondendo a pergunta do porquê. Simon Sinek escreveu um livro que ele fala do comece pelo porquê. O porquê é o que dá sentido para as nossas ações e atividades. Pastor, o senhor falou que tem que valorizar a família. Eu quero saber, em termos práticos e didáticos, por que preciso valorizar minha família? Em primeiro lugar, devemos valorizar a família. Em primeiro lugar, vamos ler todos juntos, porque esse é o que acabamos de ler, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Por que devo priorizar minha família, valorizar minha família? Porque é o dever de todo cristão. Lembra que eu falei? Pessoas que não valorizam a família sequer deveriam ser chamadas de crentes. Pastor, eu ouvi isso, tá, mas eu quero um pouco mais. Então lá vai. Família é nosso primeiro ministério. Família é nosso primeiro ministério, e é primeiro não no sentido de posição, é primeiro no sentido de qualificação. Pastor, qual é a diferença? Se você não souber conduzir a sua casa, não serve para o ministério. Por isso que é o primeiro, não em termos de posição, mas é o primeiro em termos de qualificação. Porque olha o que a Bíblia diz: se alguém não cuida da sua casa, não pode cuidar da casa de Deus. Então esse é o primeiro ministério, é a sua casa, é a sua família. Se você não cuidar da sua casa, você não tem autoridade, você não tem como cuidar da igreja, porque não cuidou da sua casa. Seu primeiro ministério são seus filhos, não os adolescentes da igreja, não os jovens da igreja, não os casais. Seu primeiro ministério é seu casamento. E por que isso, meus irmãos? Escute, porque é na nossa casa que o verdadeiro evangelho é professado é vivido. É na nossa casa que as máscaras religiosas caem, porque na igreja somos uma personagem, mas em casa somos quem somos. Quando mantemos os valores de Deus dentro de casa, nós estamos testificando que nossa fé é verdadeira, porque em casa o verdadeiro desafio. É em casa que precisamos controlar os nossos sentimentos, é em casa que precisamos virar outra face, é em casa que precisamos viver. Gosto muito do texto de Marcos 5,19. Quando o endemoniado gadareno tem os seus demônios expulsos, mais de uma legião, mais de 6.000 demônios foram embora daquele jovem, e ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, me deixa ir contigo, me deixa te acompanhar. Jesus disse: não, volta para a sua casa, para a sua família, e fale a eles o que o Senhor, como o Senhor teve misericórdia de ti, e como foi bom contigo. Às vezes você olha para isso e diz assim: mas por que Jesus não deixou aquele jovem
ir para a missão com ele. Ele estava tão cheio, um ardor missionário. Sabe por quê? Porque durante muitos anos, aquele jovem foi um estorvo, foi um demônio na sua casa. A casa que o viu sofrer, a casa e as famílias, o pai e a mãe, quem sabe a esposa que ele deixou os filhos, a gente não sabe informações sobre família. Sabe que ele tinha família porque Jesus falou, volta para sua família. A pior versão dele foi manifesta na família, e agora após a conversão, essa mesma família que sofreu com os demônios atuando sobre ele, agora precisa ser abençoada quando o Espírito Santo está repousando sobre ele. Em outras palavras, aquela mesma família que sofreu com a versão satanista, com a versão endemonizada daquele homem, precisa ser abençoada com a nova versão. É como se Jesus estivesse dizendo, meu filho, seu ministério não trabalha, não começa no campo, seu ministério começa em casa. No meio dos seus, lá você vai viver o fruto do Evangelho, a bondade, o amor, a paciência, a longanimidade, como diz Gálatas capítulo 5, a partir do 16. É lá que você vai viver. Nossa família tem que ser prioridade, porque é nosso primeiro ministério, e é ministério qualificatório. Se for reprovado, não sirvo. 2, porque devo priorizar a minha família. Vamos lá, todos juntos, porque a família é a base de tudo. Família é minha estrutura. Família é a base de tudo. Sem família, o que somos? Somos passarinhos sem ninhos. Somos pessoas sem história. Família é a base de tudo. Na família que construímos nossos valores, na família que construímos nossa resiliência. A família é um locus do afeto, é um locus do cuidado, é o lugar onde recarrego as baterias, é um lugar onde eu volto para casa depois de pessoas me rejeitarem, do meu marido, do meu patrão me mandar embora. É para casa que vou, para receber um abraço, um consolo. A família é a base de tudo, gente. Família é a nossa base. Família é onde se constrói raízes. Começa em casa, é lá que eu domestico minha língua, é lá que eu ajeito meu caráter. Talvez você diga assim, pastor, a família tem esse poder? Tem. Olha o que diz Martinho Lutero sobre sua família. Ele diz que a família é a escola do caráter. Quando questionado sobre a questão dele sendo monge católico, romano, quando questionado a respeito do porquê ele casou, a sua resposta foi uma das mais extraordinárias. Ele disse assim, saibam todos vocês, que me questionam sobre o meu casamento, sendo eu um monge. Digo a vocês, escute, 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de mosteiro. 1 ano de casamento me doutrinou mais, me levou mais aos pés do Senhor do que 10 anos de monastério. Porque o casamento e a família é a base de tudo. Lá que a gente aprende a virar outra face, lá a gente aprende a domesticar a fera que carregamos. Eu gosto muito, meus irmãos, de um dos frutos do Espírito, de uma característica do fruto do Espírito, que é um só, mas com 9 características. Eu gosto da palavra mansidão. Sabe por que eu gosto da palavra mansidão? Porque mansidão não é uma característica de personalidade. A mansidão é a palavra grega praotes, que significa uma fera domesticada. Manso não é alguém que tem um temperamento, ele é calmo, ele é tranquilo. Manso é alguém que era selvagem, mas o Espírito Santo e a palavra o domesticou. Era o pai que não tinha controle, que não tinha freios, e agora fala com amor com a sua esposa e com seus filhos. É a mulher que não tinha papas na língua, e agora fala com o seu marido com respeito e amor. O Espírito Santo amansa a gente. Por isso que a maior expressão de uma pessoa cheia do Espírito não são os dons espirituais. Não é porque fala em línguas, não é porque rodopia, não é porque dá glória a Deus, não é porque dá cambalhota. A maior expressão de que você é cheio do Espírito é quando você tem as suas emoções equilibradas e os seus relacionamentos em ordem.
Porque se você analisar o fruto do Espírito, vai saber que ali só fala de duas características: o mundo emocional e os relacionamentos. Como é que eu identifico uma pessoa cheia do Espírito? É que essa pessoa tem as emoções equilibradas e os seus relacionamentos saudáveis. O que adianta falar em línguas se sua casa é um caos? É possível, pastor, ser uma pessoa cheia de dons e uma pessoa com uma vida espiritual muito caótica? Sim, veja a carta de Paulo aos Coríntios. A igreja tinha todos os dons, mas Paulo, a escrever para eles, pela primeira vez, e a única igreja que recebeu uma carta dizendo: vocês são mundanos, vocês são carnais. E ele escreveu à igreja que tinha mais dons. E por que vocês são mundanos e carnais? Porque vocês agridem uns aos outros, vocês arrumam confusão uns com os outros, vocês brigam uns com os outros, vocês têm divisões dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Esse sentimento não é um sentimento de alguém que é cheio do Espírito. Vocês estão cheios da carne, mesmo falando em línguas, mesmo sendo espirituais. Família é a base de tudo. 3, e encerrando, só falta mais uma. Esse é o momento da mensagem que você diz: Vamos tentar de novo? Esse é o terceiro, só falta mais um para encerrar. Como vocês são espontâneos, que bênção. Muito bem, família é, em terceiro lugar, insubstituível. Atente para essa palavra: minha família é insubstituível. Quantas vezes nós nos esquecemos disso? Nossa família é insubstituível. Você sabia que por melhor funcionário que você seja, quando você sair da empresa, eles vão colocar outro lá no seu lugar? Sabia disso? Quando você se aposentar, ninguém vai sentir falta de você só na primeira semana. Depois vai entrar outro mais jovem e vai fazer, talvez, muito melhor do que você, com outras técnicas. Você sabia que no futebol você é substituível? Não vá no jogo para você ver. O primeiro jogo, eles vão sentir sua falta. No terceiro, nem vão lembrar que você existe. Para os amigos, você é substituível. No seu trabalho, você é substituível. Na igreja, você é substituível. No ministério, você é substituível. No pastoreio, você é substituível. Eu pastoreei uma igreja por 13 anos. Fui membro de uma igreja batista por 29 anos, antes de ir para a igreja que estou agora. Saí da igreja e com poucos meses já tem um pastor lá. Porque eu sou substituível na igreja. Sabe aonde não sou substituível? Na minha casa, para o meu filho, para a minha esposa. Neste lugar, sou insubstituível. Se não cumprir minha função, ninguém vai fazer. O meu filho é insubstituível. Convivo com tantos adolescentes, mas nenhum como meu filho, porque ele é meu filho. Ele é insubstituível. Minha mãe é insubstituível. Se estamos lidando com gente insubstituível, porque não valorizamos, porque valorizamos os outros mais do que aqueles que temos em casa, porque nossas palavras mais bem educadas são dadas na direção do outro e não das pessoas que mais amamos, ou pelo menos dizemos. Minha esposa é mais importante que o meu pastor, é mais importante que o chefe da minha empresa, é mais importante que o presidente da república, mais importante do que qualquer um deles, porque o próprio Deus diz: abaixo de mim é seu cônjuge, sua prioridade. Os que estão casados aqui sabem, primeira lei, a lei da prioridade. Se você não veio na sexta, está boiando, está vendo? Perdeu, não sabe o que estou falando. A lei da prioridade. Minha família é insubstituível. Meu filho pode trocar de escola, pode trocar de amigos, mas eu sou o pai dele. Quando criança, sou pai dele. Quando adolescente, sou pai dele. Quando ele estiver barbado, continuo sendo pai dele. Por quê? Sou insubstituível. Pastor, e se a mãe casar de novo e tiver um padrasto? Sim, mas será padrasto, não será pai. Será madrasta, mas não será mãe. Por quê? Porque os papéis são insubstituíveis. Quer ver uma prova de que filhos são insubstituíveis? Lembram-se da promessa que Jó recebeu? Jó recebeu uma promessa de que tudo aquilo que ele havia perdido, ele receberia em dobro. E se você for ver, quando Deus restaurou o cativeiro de Jó, Deus deu o dobro de bois,
o dobro de propriedades, o dobro de riquezas, mas os filhos, ele teve 13, e depois morreram todos eles. Quando tiveram novos filhos, foram 13. Por quê? Deus deu tudo em dobro, porque não deu 26? Sabe por quê? Porque os filhos que ele perdeu ainda continuavam sendo filhos, porque filhos não são como bois, não são como casas, não são como propriedades, filhos são insubstituíveis. Então eles tinham 13, mas tinham outros 13 que não estavam mais fisicamente, mas ele carregava aqui, porque os filhos são insubstituíveis, e Deus sabe disso, e o próprio Deus mostrou para a história que filhos não substituem. O filho que você perdeu não é substituído pelo que veio, porque os filhos são insubstituíveis. Família é insubstituível. E por último, para encerrar, por que é que preciso Por que é que preciso valorizar minha família? Vamos ler todos juntos, porque família é um desfrute temporário. O desfrute da sua família é temporário. Ô meu irmão, quanto tempo você vai desfrutar os seus filhos dentro de casa? É temporário. Esses meninos dão tanto trabalho na adolescência, mas a adolescência passa assim. A infância passa assim. Meus irmãos, às vezes a gente só dá conta disso quando a gente chega para um menino de 12, 13 anos e fala assim: põe seu pijaminha. Ele olha para você e diz: pijaminha, mãe? Pijama? Meu filho, 12 anos, todas as vezes que deixava na escola, lascava-lhe um beijo. Esses dias atrás, fui beijar ele, pai, me beija no carro, por favor. Disse a ele: não só vou lhe beijar, mas vou lhe morder na frente dos seus amigos. Dá umas mordidinhas nele. Ele falou: pai, eu sei que você me ama, mas corta essa de fazer isso na frente dos amigos. É aquela hora que você diz assim: quem é esse jovem que está na minha frente? É seu filho. A gente se vê falando: vem comer sua comidinha, vem pôr sua roupinha, põe o chinelo no pezinho, e o menino está com 12 anos. Sabe por quê? Porque na nossa ótica passou tão rápido que a gente nem percebeu. Mas já está com barba, já está com espinha, está do meu tamanho quase. A família é temporária. Vale a pena mesmo você ficar guardando esse ressentimento do seu pai? Vale a pena mesmo você ficar guardando esse ressentimento do seu cônjuge? Vale a pena mesmo você desperdiçar um tempo que você poderia estar desfrutando? Vale a pena mesmo? Conta-se a história de um homem que ele tinha no coração um único desejo. O desejo dele era encontrar o lugar mais bonito, o lugar mais maravilhoso desse mundo. Então ele sai com uma mochila nas costas e fica tentando encontrar esse lugar. E aí ele vai para um lugar, para outro, até que um dia ele estava passando por uma cidade e avistou no alto de uma colina o que parecia ser um gramado, um lugar muito bonito, cheio de flores. E ele diz: provavelmente aquele é o lugar mais bonito do mundo. E aí então ele sobe a montanha. Quando ele chega, ele diz: que lugar lindo, que flores diferenciadas, o gramado, o verdinho, e um homem estava de canto, ali cuidando das flores, como que um jardineiro. E aí ele, maravilhado com aquele lugar, ele pensou: esse lugar deve ser o lugar mais maravilhoso, deve ser o lugar mais bonito da terra. Até que ele começou a andar e percebeu que nos montinhos de grama tinha uma plaquinha de pedra. E aí ele começou a olhar, chamou a atenção dele, e aí ele começou a ler as placas. E tinha um nome e 2 datas, como que de nascimento e morte. E aí ele começou a ver aquilo, foi o primeiro espanto. Ele se deu conta de que aquilo era um cemitério. E ele ficou espantado, mas não foi isso que o chocou. Quando ele começou a fazer as contas da data inicial e da data final, ele fazia as contas. Nasceu em 82, morreu em 86, 4 anos. Nasceu em 90, morreu em 98, 8 anos. E começou a observar: 8 anos, 6 anos, 4 anos,
Teve alguns que estavam 1 ano e meio, e ele disse: que lugar terrível, que lugar miserável, isso aqui é um cemitério de crianças. Que tipo de cidade é essa que sepulta crianças? E tantas crianças que não dá para contar. Que tipo de gente é essa? Até que o homem que estava cuidando viu ele chorando e disse assim: o que foi que aconteceu? Por que você está chorando? Tem algum parente seu aqui em um desses túmulos? Ele disse: não, eu sou forasteiro, nem sou daqui. Mas que tipo de cidade miserável é essa? E que sepulta só crianças? Aquele homem parou então, largou a sua tesoura, as suas ferramentas de jardinagem, colocou no chão, sentou-se ao lado dele e disse assim: o senhor não entendeu onde o senhor está. Ele disse assim: eu entendi, isso aqui é um cemitério de crianças. Aqui 4 anos, 3 anos, 1 ano. Ele disse aqui: só que na nossa cidade a gente tem um costume diferente. Aqui estão mortos muitos velhos, muitos adultos, muitas pessoas que viveram muitos anos. Mas sabe por quê que a data de início e a data de final está tão curta? Porque aqui a gente tem um princípio. Quando a pessoa é pequena, a gente dá uma plaquinha e um bloquinho de caderno para essa pessoa. E ela anota nesse caderninho o tempo que ela passa da vida dela desfrutando. Então, quando ela senta para comer em família, se aquela experiência em família durou 30 minutos, ele coloca 30 minutos. Se ele sai com os amigos e passa 1 hora, ele coloca 1 hora. Porque aqui não vale quanto você viveu, vale quanto você desfrutou. Então teve homens aqui que desfrutaram 4 anos. E por que digo isso? Porque quando a pessoa morre, a gente pega esse bloquinho e começa a somar. 30 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 semana. E a gente faz o cálculo e coloca: essa pessoa que viveu tantos anos. Porque o que conta não é os anos cronológicos, é o tempo que você desfrutou com a sua família. Aí eu pergunto para você: se você morresse hoje, quanto tempo estaria na sua plaquinha? Se juntar, quanto tempo você passou com seu filho? Quanto tempo você passa com a sua esposa? Quantos anos estariam na sua plaquinha? Porque o que vale não é quanto você viveu, o que vale é quanto você desfrutou. Talvez você diga assim: mas pastor, e o dinheiro, e o trabalho, e as coisas, e os bens, e os diplomas? Foi feita uma pesquisa em Harvard, durante 60 anos, e o objetivo da pesquisa foi um só: descobrir qual era o segredo da felicidade. Então eles pegaram estudantes de Harvard que estavam terminando o curso, 18 anos, 19 anos, 20 anos, e acompanharam esses jovens por 60 anos. Muitos deles se tornaram pessoas bem-sucedidas, abriram empresas, e no final de 60 anos, mediram ao longo da vida deles o nível de felicidade. Esse estudo foi concluído há poucos anos atrás, e divulgada a resposta que aterrorizou o mundo. Descobriu-se que as pessoas mais felizes não eram aquelas que tinham tido mais dinheiro, mais sucesso profissional, nem que tinham acumulado mais patrimônio. O sucesso e a felicidade daqueles homens era proporcional à qualidade dos seus relacionamentos familiares. Em outras palavras, esse estudo concluiu que o que faz uma pessoa feliz não é quanto tem, é quem tem ao seu lado. Não é o que você acumula na vida, mas quantas pessoas te acompanham ao longo da sua trajetória. Porque chegar ao topo sozinho não é sinônimo de sucesso, é sinônimo de fracasso. Quem são as pessoas que você carrega consigo? Muitas pessoas estão sacrificando seus casamentos no altar do sucesso ministerial. Vale a pena? Muitas pessoas estão sacrificando tempo com seus filhos por causa do trabalho, de uma promoção que muitas vezes nem vem, e quando vem não justifica tudo que você pagou para chegar até lá. Eu pergunto: valeu a pena? Família, o desfrute é temporário. Passa assim, daqui a pouco são 10 anos já que você está casado. Pasmem vocês, tenho 20 anos de casado e vou completar 21 anos agora. Olha para a gente, parece 2 meninos. Muito mais ela, né? 20 anos de casado. Parece que foi ontem que
estava vendo esses olhos verdes, essa garotinha entrando na igreja e eu esperando por ela. Já se passaram 20 anos. Há um cantor cristão chamado Tiago Grulli, e ele escreveu um hino muito interessante. O título do hino talvez vocês conheçam: Tempo para Amar. E olha o que ele diz na sua poesia: olhei no relógio e o dia já se foi, e eu não disse te amo para ninguém. Até tive chances, mas deixei para depois. Quanta coisa na vida eu deixei para depois também. Estava com pressa, não abracei os meus pais, não escutei a quem me pedia atenção. Para correr e vencer, deixei os amigos e família para trás. Estou ganhando o mundo e perdendo meu coração. Quem não tem tempo para amar, morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. Olhei no relógio e ainda é cedo. Vejo o dia amanhecer. O amor perfeito lança fora o medo. Quem decide amar, decide viver. Decide viver. Quantos esperam o nosso olhar de amor, palavras que confortem o coração em dias de guerra, de ódio e de rancor. Só o amor de Deus é que traz salvação. Há um outro cantor cristão, Paulo César Baruch. Ele tem um dos seus cânticos, chama Flores em Vida, e olha o que diz na sua poesia: sei, já não são meus, o vento levou, tempos que não voltam atrás. O que fiz por mim e por quem amei, só desilusão reconheci. Não construí o que planejei, pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites percebi. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Sabe por que muitos de nós vamos carregar muita tristeza no coração? Porque diante do túmulo das pessoas, levamos flores para os outros, não para quem morreu. Aquela declaração de amor deveria ter sido dada em vida, e ela sai da nossa boca diante de um túmulo. Como é triste para nós que fazemos velórios, vemos o coração dilacerado de filhos que desprezaram os pais, de esposo que não valorizou sua esposa e um câncer a levou, de pais diante do túmulo de seus filhos, dizendo: porque se foi, porque foi tão jovem. Mas talvez não foi tão jovem, porque esses 15 anos, esses 18 anos, foi o que Deus te deu para desfrutar com Ele, mas você desperdiçou com foco nas coisas erradas. A família é o desfrute temporário. Você sabe quanto tempo você vai passar com essa pessoa que está aí do seu lado? Você tem ideia? Chega o dia dos pais, como o mês que vem, chegou esse mês, dia das mães. Quantos estão aqui no Maranhão, a mãe em outro estado, e faz tantos anos que você não vê sua mãe? Meu filho, não faça isso. Você não sabe, talvez seja o seu último ano, foi o seu último dia das mães, você passou longe dela. Por que faz isso? Como que alguém que não sabe que a vida não nos pertence, o amanhã não nos pertence, precisamos de hoje. Então o tempo de amar é hoje, o tempo de abraçar é hoje. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração. O tempo da Bíblia é hoje. É insensato quem deixa para amanhã, porque amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Hoje é dia de abraçar. Por que está demorando tanto para pedir perdão? Por que está demorando tanto para perdoar? Você não sabe, esse tempo que está perdendo, deveria estar desfrutando. Quantas vezes você pensa: eu não vou perdoar porque o outro não vai me perdoar, e o outro está esperando por isso há anos, e você nunca chega. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração, conserte sua vida hoje, acerte as coisas hoje, o amanhã não lhe pertence. O amanhã não está nas suas mãos. O passado é memória, o futuro uma projeção, o presente uma dádiva, por isso chama presente. Tudo que você tem é hoje, tudo que você tem é o presente. O que custa pegar um telefone? Mamãe, te amo. Pai, te amo. Sinto sua falta. Gostaria de ter desfrutado mais, mas nosso coração duro, o do Senhor e o meu, nos impediram. Por quê? Por que gasto tanto tempo? Por que vou deixar para que todas as lágrimas que preciso chorar agora, vou chorar diante de um túmulo? Por quê?
A Bíblia tem exemplo disso. A relação de Davi com Absalão é uma das coisas mais pedagógicas que tem na Bíblia. Porque a Bíblia diz que Absalão era um homem tão bonito, da planta dos pés ao alto da cabeça, ninguém em Israel era mais bonito que ele. Mas esse menino era um menino com o coração vazio, com a alma oca, porque nunca teve o abraço do pai. Sabe o que aconteceu no final da vida de Absalão? Se você não conhece a história, te convido a conhecer. A história de Absalão, filho de Davi. Tentou tomar o trono do pai, fez uma série de coisas desonrosas para o pai, e fugindo, ficou preso pelos cabelos e foi atravessado pela lança do chefe dos exércitos de Davi. Quando chegou a notícia, é isso que me impressiona, quando chegou a notícia de que Absalão havia morrido, o pai que nunca tinha dito eu te amo, o pai que nunca tinha abraçado, o pai que nunca tinha feito nenhum gesto de amor na direção do menino, diz o texto bíblico que ele subiu no alto do terraço do seu palácio, abriu as janelas e gritou para todo Israel ouvir: Absalão, Absalão, quem dera eu pudesse ter morrido no seu lugar. E as pessoas ouvindo isso, aterrorizados, como amava o menino, mas o menino se foi sem saber que era amado. Quantos de nós não cometemos esse erro? No túmulo do pai vai dizer: eu te amava, pai. No túmulo da mãe: como você faz falta. No túmulo do filho: puxa vida, quantas vezes quis brincar comigo, eu não tive tempo. Quantas vezes mamãe, fica aqui comigo, mas estava tão atarefado com as coisas de casa, que não tive tempo para um cafuné, para um beijo, e uma doença o levou, a dengue o levou, chikungunya o levou, a covid o levou, e tantas outras coisas. Meus irmãos, somos perecíveis, somos como a Bíblia diz, como a nuvem que se passa, a qualquer momento se vamos, nos vamos. Precisamos aprender a viver enquanto é tempo. Família é um desfrute temporário. Termino com essa frase, vamos ler todos juntos. Priorize a sua família. Não espere que o tempo e as perdas te ensine isso quando for tarde demais. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações.